Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Que alegria saber que você está aqui comigo mais uma vez, iniciando o dia conectados com Deus. Se você é novo por aqui, está chegando muita gente nova nesse canal e eu estou muito feliz. Eu me chamo Ellen Silva, estou com você de segunda a sexta, 6h01 da manhã, aqui nesse canal, sempre trazendo palavras de vida e de sabedoria para você. Eu sou psicoterapeuta, sou advogada, na verdade, essas são as minhas profissões. Eu sou muito mais do que isso, eu sou a filha amada do Deus vivo, estou aqui com você, vivendo o meu propósito e te ajudando a clarificar o teu propósito. Inclusive, esta semana, estamos meditando sobre a vida de um personagem bíblico que desde a sua adolescência já vinha trilhando um caminho que a gente chama de destino, já vinha descobrindo através do seu destino, um destino trilhado por Deus, qual era o seu propósito de vida, qual missão ele veio cumprir na Terra. Já estamos falando de Davi, isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um segredo importantíssimo, aliás, um princípio presente na vida de Davi desde a tenra idade até a vida ali, depois que ele se tornou rei. Davi continuou cumprindo esse princípio e digo mais, este princípio foi o que elevou a carreira de Davi, que fez com que ele se tornasse um dos maiores reis da história de Israel. Isso mesmo, estou falando do princípio do serviço, servir. Tem uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Queridos, essa questão de servir o nosso próximo, e seja quem for esse nosso próximo, servir, dar sem esperar nada em troca, dedicar nossa energia, nosso tempo, nossos recursos, com todo o amor, sem esperar nada em troca, sem esperar nem mesmo a gratidão daquela pessoa, sabendo que a nossa recompensa ela vem do céu. Isso não tem um valor assim que se explique em dinheiro, em espécie, mas é um valor inestimável diante de Deus. A Bíblia vem até dizer em alguns ensinamentos de Jesus, no Novo Testamento, é claro, as palavras de Jesus, que quando nós estamos servindo o nosso próximo, agasalhando aquele que está com frio, visitando aquele que está preso, orando e visitando aquele que está doente, que está enfermo, seja no hospital, seja em casa, quando nós estamos dedicando algo para essa pessoa, nossos recursos, falo novamente, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, nossa fé, orando para aquela pessoa, quando nós estamos fazendo isso, é como se nós estivéssemos dando tudo isso para o próprio Deus. Em Provérbios vem dizer até assim, aquele que empresta, aquele que dá ao pobre, né? Aquele que abençoa, que ajuda o pobre, empresta a Deus. Ou seja, é como se Deus ficasse em dívida com você, quando você está ajudando o seu próximo. Então, você consegue perceber a profundidade desse princípio? O quanto que isso norteia toda a nossa vida? O quanto, não importa se nós temos pouquíssimos recursos, ou se somos muito abastados, abençoados, fartos, prósperos, se temos muitas riquezas, não importa. Do pequeno ao grande, todos devemos ser servos uns dos outros. Vamos ler então o texto de 1 Samuel 17? 1 Samuel 17, pega a sua Bíblia física ou online para nós fazermos uma rápida leitura e nos aprofundarmos nesse assunto que é tão importante. Estou sempre falando dele aqui com você, vindo e voltando e mostrando para você na prática, na vida prática dos personagens bíblicos, esse princípio, essa importância de nós aplicarmos isso na nossa vida, de nós não ficarmos olhando só para nossa barriga. Quantas vezes que a gente se ajoelha para orar e ora pela nossa dor, pelo nosso problema, pelo nosso medo, pela nossa insegurança, pede tanta coisa para Deus ali, mas a gente esquece de fazer uma oração de intercessão. Esquece de orar por aqueles que estão sendo perseguidos, caluniados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão presos. A gente esquece da dor do outro, porque a gente foca tanto na nossa dor, na nossa dificuldade, que às vezes nem é tão grande assim, mas é porque o nosso egoísmo muitas vezes nos impede de se lembrar da dificuldade do nosso próximo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, que às vezes você não vai servir o seu próximo com riqueza, com recurso que talvez você não tenha, mas você vai servir com a sua energia, com o seu tempo, com a sua fé, com a sua oração, certo? E compartilhando Deus, Cristo com essa pessoa. Com certeza que agora eu já vou te dar uma dica para você começar a praticar, colocar em prática o princípio do servir. Antes da leitura bíblica, copie o link dessa live, encaminhe para alguém que precisa perceber uma palavra de sabedoria, uma palavra de vida, para ter aí uma profundidade, né, de conexão com Deus diária, uma pessoa que precisa conhecer o nosso canal para ser abençoado, como você está sendo abençoado, certo? 1 Samuel 17, 12, que vai falar Davi e Golias. Essa história eu acho que vocês já conhecem, Davi e o gigante Golias. Vamos lá. No versículo 12 vai dizer, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul.
Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. O filisteu que está falando aqui é o gigante Golias. Versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20, para nós fazermos uma pausa. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia lhe ordenado. Faço uma pausa para fazer uma observação com você aqui. Perceba que eram 8 filhos de Jessé, 8 filhos. Citou o nome dos 3 primeiros, dos 3 mais velhos, Abinadab, Eliabe, Samar, e citou Davi, o pequenino. Então nós estamos falando de 4 filhos. Quantos estão faltando? Outros 4 filhos, os filhos do meio, né? Estavam entre esses mais velhos e entre o caçula, Davi. Perceba que, tanto nesse contexto aqui, quanto nos outros que nós já estudamos essa semana, na segunda, na terça, todos os outros textos que lemos, versículo 16, versículo 17, nunca faz menção a esses filhos do meio. Podemos deduzir, né, temos esse direito, de que esses filhos não tinham uma participação tão ativa no sustento da família. Tanto não estavam na guerra, contribuindo, trabalhando, ajudando o rei Saul, quanto não estavam no apacentar das ovelhas. Perceba que está dizendo, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Não diz assim, Davi deixou o rebanho com seu irmão, fulano de tal. Não diz isso. E o que a gente presume aqui? Presume-se que Davi, ainda que sendo o caçula, ele não tinha regalias, tratamento privilegiado. Sabe que costumeiramente a gente ouve falar nas famílias, o caçula é o mais poupado, o caçula é o mais privilegiado. Não aconteceu isso na casa de Davi. Pelo contrário, Davi era um dos que mais trabalhava, Davi era um dos que estava mais com a mão na massa. Tanto é que chega o momento de levar alimento, lanche para os seus irmãos. E Jessé convoca Davi. Davi, você vai levar esses mantimentos para o rei, vai levar esses mantimentos para o seu irmão. E Davi, ainda de madrugada, bem cedo, levanta e parte rumo aí aonde estava o acampamento do povo, dos guerreiros de Saul, e para levar tudo isso que o Jessé tinha pedido. Eu faço aqui uma pausa também para você fazer a seguinte observação, querido. Quantas vezes na nossa vida a gente se sente, vou colocar a palavra assim, explorado? Fulano tá se aproveitando da minha boa vontade. Eu não vou fazer isso não, que só pede pra mim. Às vezes, quando é no contexto familiar, né? Tem 2, 3, 4 irmãos e o pai e a mãe tá sempre pedindo mais para aquele filho. Há essa discussão, essa reclamação entre aquele que é mais cobrado. No sentido de, poxa, só pede pra mim, só manda eu. Por quê? E às vezes isso acontece também no contexto de empresas, né? A pessoa trabalha ali, tem vários colaboradores, mas o chefe só manda um específico. O chefe só pede um. Só que tem um texto bíblico que pode nos trazer aí um pequeno alento para essa situação, que é o quê? Aquele a quem mais é dado, a ele mais é requerido. Shirley, não entendi nada do que você está dizendo. Calma. Vamos de novo. Aquele a quem mais é dado, a ele mais é requerido. Tá querendo dizer assim, querido, quanto mais você recebe de Deus capacitação, paciência, sabedoria. Esse texto também vai fazer sentido nisso que eu tô falando. Paciência, sabedoria, capacitação, crescimento, maturidade, tantos outros benefícios que vêm quando você está servindo o seu próximo. Quanto mais você pede isso de Deus, mais tarefas ele vai colocar você para fazer, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, você quer ocupar grandes espaços, grandes lugares, grandes mesas, você quer crescer, você quer prosperar, você quer alcançar um nível maior de maturidade, mas às vezes você quer recusar, né? Você recusa os testes que Deus vai te permitindo viver. Eu falo isso porque, assim, eu fui criada por mãe solteira e eu sou a irmã mais nova, era a irmã mais nova, né? Que hoje em dia minha mãe tem um terceiro filho e eu virei a irmã do meio. Mas durante a minha infância eu era a irmã mais nova e eu sempre fui mais ativa, assim, por interesse próprio também e por um pouco de exigência da irmã mais velha, da mãe, enfim. Eu sempre fui a que mais serviu, a que mais estava ali, vai fazer tal coisa, põe a comida no prato pra mim, e tava ali, vai fazer isso, eu tava sempre de prontidão servindo mais.
Isso, na infância, na adolescência, podia soar como algo, cara, isso é muito injusto, isso é um bicho de 7 cabeças, não tá errado, os direitos têm que ser iguais, né? O que passa na mente da gente. Beleza, essa minha reclamação podia até ter um fundamento. Não tô dizendo que a gente deva agir assim com os nossos filhos, tá? Cobrar de mais de um e deixar o outro mais à vontade, né? Tem que ter aí, tentar equilibrar as coisas. Então, no meu caso, o que eu tô trazendo esse exemplo pra você? É para explicar para você o quanto de benefícios que isso trouxe para mim no longo prazo. Trouxe benefício no sentido maturidade, coragem, determinação, resiliência. Eu fui sem perceber, sem fazer nem ideia, porque eu era só uma criança, só uma adolescente. Eu fui sendo forjada, fui sendo treinada, preparada dia após dia, ali naquele contexto, né, familiar que eu estava inserida. Conforme eu fazia mais, eu servia mais, eu tinha uma tia que eu costumava ir para casa dela quase todo final de semana e chegava lá e ela me colocava para lavar a casa, para fazer faxina com ela. Eu amava fazer aquilo com ela, porque depois ela ia fazer coisas gostosas pra gente comer, ia me dar algum tipo de presente, alguma gratificação. Eu gostava de ter essa atuação, entendeu? Apesar de, às vezes, né, a gente, quando criança e adolescente, a gente tende a ter uma certa resistência para esse tipo de serviço, para certas coisas. Mas eu, sem perceber, como eu estou dizendo para você, fui sendo forjada, fui sendo treinada, fui amadurecendo consequentemente, em razão de todas essas experiências, em razão de tanto me doar, de tanto servir. Claro que vai ter pontos negativos, gente, mas eu não estou aqui, não é exatamente o assunto do vídeo de hoje, da live de hoje. Eu estou aqui para trazer clareza para você no sentido de, querido, você não perde nada servindo. Sabe aquela pessoa que, por uma época, isso tem que ter uma fase, tem que ter início e fim, tá? Você não pode passar a vida toda sendo cachorro das pessoas e aceitando qualquer tipo de exploração, principalmente na empresa que você trabalha, né? Ali uma exploração não remunerada, algum tipo de exagero, né? Excesso, todo excesso aí é muito perigoso, pode trazer consequências jurídicas, né? Consequências na área trabalhista, pode trazer consequências também psicológicas para o próprio colaborador ali, né? Pode desenvolver algum tipo de transtorno, algum tipo de esgotamento, algum tipo de burnout ou algo desse tipo. Então, querido, voltando aqui para o contexto de Davi, estamos falando sobre o princípio do servir, quanto isso pode impactar, mudar a sua vida completamente. Talvez você não esteja numa equipe a qual isso esteja acontecendo com você, e nem esteja num contexto familiar em que você está sendo, né, com frequência aí sendo exigido, cobrado, ensinado a servir com mais veemência. Mas eu estou trazendo aqui para sua vida, como um todo, sua vida geral, sua vida cotidiana, que você tenha sempre essa predisposição de servir. Pediu para você, você tem como fazer? Faça. E faça de bom coração. Se você vai fazer de má vontade, já tem até esse lema aqui na minha casa. Se você vai fazer de má vontade, não faça, meu bem, não faça. Você vai fazer mal feito, você vai ficar chateado, não vai sair legal, não vai sair bem feito, não vai ser bom. Então, não faça. Procura uma coragem dentro de você, põe um sorriso no rosto, vai lá e faz que vai dar tudo certo. Vai sair bem feito, vai ser feito com amor, vai ter dedicação, vai ter carinho ali e vai ser maravilhoso, entendeu? Então, isso foi o que Davi fez. Podia estar muito ocupado com as suas ovelhinhas ali, com as suas demandas no pasto, mas aí ele pensou, vai ser uma oportunidade também para eu ir lá ver como que estava a guerra. E isso mudou a vida de Davi completamente, porque já pensou, eu quero aqui para nós fazer a fase de conclusão. Me segue nesse raciocínio aqui, pensa comigo. Se Davi tivesse dito assim, pai, só manda o fulano que tá aí, os meus outros 4 irmãos que estão aí, né? Porque Eliabe, Abinadab e Samar já estavam no campo de batalha, né? Já estavam no acampamento. Mas havia 4 irmãos ali, onde estavam esses irmãos? E por que Davi não abriu a boca? Pra dizer, pai, manda o fulano, toda vez que você só manda eu, toda vez que você só chama eu, não já tô lá no pasto cuidando das ovelhas, manda o fulano. Se ele fosse esse filho reclamão, que foge da raia, que não quer servir, não tem prazer de ser útil, né? Não tem esse prazer de estar ali servindo. Imagine que se Davi tivesse perdido a oportunidade de ir naquele exato momento até o acampamento, ali dar de cara, porque foi nessa mesma ocasião que Davi deu de cara ali com a afronta do gigante filisteu, do Golias, e na qual ele dizia que quem seria homem em Israel para enfrentá-lo. Então, assim, a partir dessa situação que Davi viu a situação, não temeu, inclusive no decorrer da semana nós ainda vamos falar sobre esse momento assim, incrível da vida de Davi, tudo que, todas as emoções que Davi sentiu ali, tudo que aconteceu minuciosamente, cada detalhe, nós vamos falar ainda essa semana, então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para você não perder, queridos. Então aqui, como desfecho, eu deixo a seguinte reflexão para você. Quantas vezes alguém coloca a gente para fazer tal coisa, ou nos convida, você quer ir comigo lá na casa de fulano, que tá doente, já tem uns dias, você quer participar da vaquinha para ajudar fulano, que tá juntando dinheiro para cirurgia, enfim, quantas oportunidades de servir que você tem, que às vezes você, não quero não, não posso não, não vai dar não.
Ah, chama outro, só chama eu. E às vezes ali estava a porta que você iria passar e queria mudar completamente a sua vida, uma conexão que você ia fazer. Naquele lugar que você ia, que ia estar fulano lá, que você nem imaginava. Isso, quando você chegasse lá, a pessoa ia te fazer uma proposta que ia mudar a sua vida. Então, assim, pare e pense. Na medida que eu recolho a minha mão, não ajudo o necessitado do meu lado, não faço o bem para o meu próximo, eu também estou impedindo que o bem chegue para mim. Eu também estou fechando a porta para mim. Se eu não estendo a mão para o outro, eu também estou impedindo que a mão seja estendida para mim. Fez sentido pra você, querido? Espero que sim, porque foi profundo. Essa palavra falou comigo. Curta a mensagem devocional que você vai passar o dia inteiro refletindo. Como eu posso ser útil? Como eu posso servir o meu próximo? Como que eu posso ajudar o meu próximo a aliviar o seu fardo? Gente, ajudar a aliviar o fardo das pessoas não é pagar as contas delas, não é colocar elas dentro da sua casa necessariamente e trazer tribulações pra sua vida, destruir sua família, coisas desse tipo, não. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de dependência emocional. A gente pode até falar sobre isso no outra live, no outro assunto, no outro momento, perdão. Você, na condição que você tem, com os recursos que você dispõe, você ir lá e fazer, você ir lá e acolher, você ir lá e dar uma palavra que vai salvar o dia de uma pessoa, que vai salvar a vida dela, ela que às vezes estava desanimada, estava perdido, e você vai lá e conta uma história de superação sua que salva o dia daquela pessoa, que aumenta a fé dela. É isso, distribuir, servir por onde você vai, não só quando você for mandado. Está escrito no Novo Testamento, o ensinamento de Jesus, em uma de suas parábolas, ele faz a seguinte reflexão: aquele servo que só faz o que é mandado é servo inútil. Ou seja, você tem que fazer sempre além do que é mandado. Não são palavras minhas, está escrito, viu, querido? Faça essa meditação e vai trazer só bênçãos para sua vida. Nesse momento eu quero orar por você, sempre no final de cada live nós oramos. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho. Mais uma vez nós nos reunimos aqui para ouvir a tua palavra, para receber, para permitir que ela entre no nosso coração. Nos ajuda a fazer como Davi, e que disse no livro de Salmos: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nos ajuda a esconder essa palavra, guardá-la no nosso íntimo. E quando, Senhor, nós estivermos diante de situações que nós podemos estender a mão, nós podemos acolher, nós podemos ajudar, nós podemos apoiar, nós podemos financiar o projeto de alguém, que nós venhamos a estender a nossa mão de bom grado, de bom coração. Senhor, põe no nosso coração generosidade, humildade, mansidão, parceria, comunhão. Nos ajuda a se importar com o nosso próximo, a não orar só pelos nossos interesses. Nos ajuda a ver a dor do outro, ter um olhar empático para cada pessoa. Nos ajuda, Senhor, a amadurecer, a ter sabedoria, discernimento, meu Deus, e observar com atenção as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nós abençoar, para nós cuidar, para nós acolher. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, toma nossas vidas nas suas mãos, atenta para cada necessidade particular, individual, cada pessoa que tem um pedido específico, ou essa pessoa que está indo fazer exames, está esperando um resultado de exames, essa pessoa que está enferma, que está doente, essa pessoa que está passando por dificuldade econômica, que ela seja alcançada e visitada pelo Senhor, e que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, sobre a sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém. Você que orou comigo com fé, seja duplamente abençoado, meu querido. Eu tenho certeza que se você compartilhar o link dessa live de hoje com alguém, você vai receber uma bênção de recompensa do céu. Eu espero você aqui amanhã, às 6h da manhã.